Olá, tudo bem? Oi, Lu, tudo bom? Tudo bem, e você? Pronta para mais um vídeo? Opa! Então vamos lá. O que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar de finanças. Nós vamos falar de um mal necessário aí que precisa ser feito. Finanças para empreendedores? Finanças para empreendedores. Nossa, parece um tema tão pesado, né? E é? É assim, ele é pesado, mas ele é um mal necessário que precisa ser feito, que precisa ter toda a sua estrutura para poder funcionar. Você sabe que eu estava lendo outra frase de novo e eu achei muito bacana. Ela diz assim: Eu acredito muito na sorte e descobri que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Thomas Jefferson. Eita lasqueira, hein? Então, é sorte ou é trabalho? Eu falo por mim, assim, que eu falo muito na questão do movimento. Que quando eu estou me movimentando, quando eu estou trabalhando, as coisas vão acontecendo. Então, se eu estou parada aqui pensando na morda da bezerra, As coisas não as acontecem, coisas não. não acontecem. Mas a hora que você começa a se movimentar, começa a fazer, começa a trabalhar, começa a buscar, é bem aquela questão assim, né, que fala da lei do universo, de que Deus ajuda as pessoas que o amam, enfim. E é bem isso. A sorte vem nessas questões. Então você está trabalhando e Deus vai te ajudando, Deus vai mostrando. Como nós falamos no vídeo passado, não existe almoço de graça. Exatamente. Mas aí o que tá? Você trabalha para conquistar o seu almoço. A sorte é o almoço sai gostoso e é o almoço que você Até gosta. porque foi a nossa dica de ouro, né? A Sim, palavra era é, trabalho. é, Então, na verdade, a questão da sorte, só que não, né? Trabalho que é a parte mais sim, importante. E quando a gente fala de finanças, né? O que significa a gestão financeira, finanças propriamente dita, para o empreendedor? Então, a finanças, ela é um conjunto, né, de receitas e despesas. Ela é um recurso financeiro, é uma ciência, ela é uma profissão, ela é o manejo do dinheiro. Eu acho muito legal quando tem essas definições aí, né? Então, ela vem do francês medieval, do século XIII, finance. É um termo de uma dívida, do latim finesse, fim, limite, fronteira, quitação daquilo que se devia. Mas a gente sabe que não é só a quitação daquilo que se devia, né? Garantir uma boa gestão para o seu patrimônio, a fim de que a organização possa reduzir seus gastos e maximizar seus lucros. Então, Sim. a gente precisa ter essa organização, né? Precisa ter um planejamento financeiro, precisa ter um fluxo de caixa para a gente ter uma boa gestão, uma boa finança do nosso negócio. Você falou uma coisa interessante, planejamento financeiro. Né? O que significa ter um planejamento financeiro para o empreendedor, principalmente para o microempreendedor? O que precisa ficar claro para ele nessa questão do planejamento, na sua opinião? Então, o planejamento financeiro, ele vai te eliminar suposições. Ele vai te ajudar a tomar as decisões. Então, quando você compra uma mercadoria ou quando você tem um gasto a mais ou um gasto a menos, né? Para saber aonde que você vai, aonde você vai trilhar. Esse mês eu preciso trabalhar mais, me esforçar mais, porque eu tenho mais contas a pagar, porque eu fiz um estoque de um determinado produto, matéria-prima, ou eu comecei um plano de telefone, ou eu comecei um aluguel novo, então eu preciso me esforçar para conseguir. Então, isso que é legal, é um planejamento que vai te eliminar as suas suposições, mas ele vai alcançar os seus objetivos. Então, para você precisa ter um bom planejamento para você alcançar seu objetivo. Meu objetivo esse mês é pagar todas as contas e ter um lucro de tanto, né? Então, é preciso deste plano para ele funcionar para agora e para você ter um futuro próspero. Entendi. Mas quando a gente pensa assim no planejamento financeiro, né, para coisas diferentes, né? Eu vou dar um exemplo da gente. No seu caso, eu percebo que tem um produto concreto, né? Então a costura ela é concreta. Tenho coisas com preço fixo, que é o tecido, a linha, e você coloca seu trabalho em cima. Então você precifica aquilo, você planeja o quanto que você vai gastar na matéria-prima e quanto que você vai vender o produto final, porque ele é concreto. Sim. Como é que isso se faz no caso, por exemplo, no meu, que é uma consultoria, então eu estou vendendo o quê? Eu estou vendendo conhecimento. Ou a pessoa que é professor de aula particular, que também está vendendo conhecimento.
ou aquela pessoa que presta serviço na casa de uma outra pessoa e, na verdade, é só a prestação de serviço, está vendendo conhecimento. O produto final não é concreto. Entende a diferença? Então, mas aí que tá. Mas todo mundo tem que fazer o seu fluxo de caixa. E qual que é o seu fluxo de caixa? É um instrumento que o empresário ele usa para acompanhar a sua situação financeira da sua empresa, seu, né? Então é um registro de entradas e saídas do dinheiro de um determinado período. Porém, o que acontece? Tanto eu quanto você, nós temos gastos fixos, como luz, água, telefone, ou aluguel, né? Enfim, a gente tem alguns outros custos, combustível, e que, baseado nisso, a gente sabe que, lógico, temos sim que ver o mercado. Isso é um ponto, principalmente para quem presta serviço. Você tem que ver o mercado. Mas você tem que ver os seus custos, para saber que dentro dos seus custos fixos ou variados, como no meu um exemplo, se eu costuro mais, eu vou gastar mais com tecido. Mas se eu costurar menos, eu vou gastar menos. Mas eu tenho a luz para pagar, eu tenho a internet, né? Eu tenho o telefone, independente se eu vou trabalhar ou não. Esses são os custos fixos, mas que nós vamos falar isso em outro momento. Mas nesse momento, como você perguntou, como que o prestador de serviço vai precificar? Primeiro, lógico, analisando esses custos, que o fluxo de caixa vai te auxiliar. Mais uma, vem do mercado, vem do seu know-how, né? Que nem eu, faz 10 anos que eu comecei. Eu não comecei ontem vendo um videozinho e já comecei a costurar e já tá tudo certo. Não, eu tenho um know-how, eu tenho já uma presença no mercado, eu tenho já um reconhecimento, eu tenho um conhecimento, eu já fiz alguns cursos, né? Então isso tudo vai valorizando, como diz o outro, né? O passe, né? Que nem jogador de futebol. Um Neymar vale muito mais do que alguém que nem Ribeirão Preto, que a gente tem o Botafogo, do que um jogador do Botafogo. Não é porque é o Neymar, mas porque ele tem um know-how de ter passado em times melhores de tempo, de carreira, se preparou mais. E é como nós, né? Nós temos então o nosso tempo de preparação, os cursos que a gente fez, e lógico, todo o mercado também. Então, quando a gente fala de definição financeira, né, quer dizer, aquele conjunto de receitas e despesas que fazem parte do negócio dele, independente se ele vai ter um produto final concreto ou não, se ele é só uma prestação de serviço que ele está vendendo é conhecimento, ele precisa ter um planejamento. Então, ele precisa saber decidir sobre coisas que ele planejou antes. E esse fluxo de caixa, que é esse instrumento que ele tem para fazer as definições daqueles registros de tudo que ele precisa de fixo e entender o mercado para colocar em cima do variável. Faz sentido isso que eu estou falando? Sim, é isso aí. É essa questão, é essa organização, né? Então, a finanças é isso, é esse conjunto de receitas, de despesas, do que a gente gasta, do que a gente vende, né? Vende o nosso produto ou o nosso tempo, né? E, enfim, é toda essa organização que a gente precisa ter, que é um mal necessário, mas que precisa ter para a gente saber se o nosso negócio está crescendo ou não. É básico, é simples. Então, assim, a gente não pode complicar muito, florear muito. É necessário fazer. Mesmo que for simples, mas é necessário fazer. Você tem uma dica de ouro, então? Eu acho que a dica de ouro de hoje é: se você não sabe, estude. Porque, afinal de contas, quem não sabe fazer, não vai saber mandar. Tem razão. Então, você precisa saber, pelo menos o básico. Tá joia? Excelente. Gente, até o próximo vídeo. Tchau, fiquem com Deus.